A razoabilidade, a marca, o tipo de serviço, o critério e o procedimento utilizado eram indispensáveis para a realização desse procedimento, desse serviço. Todos eles já caminhavam nessa dinâmica, portanto, e agora vieram aí nesse rol do artigo 5º a proporcionalidade e razoabilidade. Observem, portanto, os senhores, que nesse momento o país passa por um momento de alguns municípios e até estados contratarem shows de bandas, de músicos, e essas contratações estão aparecendo com valores exorbitantes. E esses municípios articulam isso, é claro, voltados para aquela perspectiva de inexigibilidade de licitação, que se afigura ali no artigo 74 dessa Lei 14.133 de 2021, dizendo que pessoas do meio artístico, abalizados pela crítica nacional e opinião pública, é uma modalidade de inexigibilidade de licitação. Mas há um controle externo. Esse valor exorbitante para essas contratações desses shows de artistas, segundo o artigo 2º da Lei 9.784/99, se submetem a esses critérios de proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, e eles agora estão aí no artigo 5º, de forma enfática, até enfadonha, repetitiva, com superposição, exatamente para se lembrar que há um controle externo. Inclusive, no Congresso Nacional foi instaurada uma CPI desse particular, porque, apesar de se tratar de uma hipótese de inexigibilidade de licitação, os valores são exorbitantes. E se discute muito de que forma esse valor seria pago pelo município, ou se depois parte desse valor seria reencaminhado a algumas pessoas que entabularem esse contrato. Por isso, é indispensável, nesses processos licitatórios, seguir essa principiologia norteadora, interpretativa, lembrar que, além desses aspectos recursais ou pedido de reconsideração, há um controle interno e externo que irão ocorrer sobre esses procedimentos licitatórios nessa esfera municipal, estadual, federal, das autarquias, das fundações, do poder legislativo, do poder judiciário, dos fundões especiais, das controladas e também até mesmo as microempresas e empresas de pequeno porte que estarão concorrendo nesse universo com alguns privilégios. Tudo isso será controlado de forma interna e externa para que se assegure igualdade entre os competidores, competitividade, celeridade. E a celeridade também é mais uma herança lá do artigo 5º da Constituição Federal, nesse âmbito principiológico da razoável duração dos processos. Já existia lá, mas o legislador, mais uma vez, de forma enfática, vamos colocar aqui a celeridade, que os processos licitatórios não se arrastem, de tal modo que, ao final desse procedimento licitatório, o seu objeto não signifique mais para a administração pública e nem tampouco para os licitantes ou ofertantes. Mas também o processo não poderá ser tão célere, esse processo licitatório, de tal modo que não se resguarde o princípio da amplitude de defesa e do contraditório, que são os mecanismos de defesa que os licitantes e ofertantes poderão estar articulando durante esses processos. A segregação de cargos ou funções. Mais uma vez, uma preocupação com aquela dinâmica de desconcentrar, descentralizar o procedimento administrativo. Se ficar concentrado nas mãos de um só administrador de contratações, a vulnerabilidade dele será cada vez maior para propostas indecorosas, corrupção passiva e todos esses vícios que já existem nesse processo há muito tempo. Então é preciso desconcentrar essas atividades, não deixar que uma pessoa só dessa gestão administrativa, nesse procedimento licitatório, esteja concentrando cargos ou funções a um tempo só para não se tornar vulnerável. Esse é o princípio aí da segregação de funções ou cargos,
E, de outro lado, o julgamento objetivo está aí também como princípio estatuído no sentido de que, ao julgar o procedimento licitatório, o gestor, uma comissão que estará voltada para isso, não tem que estar com os olhos voltados para questões de ordem subjetiva ou pessoais dos licitantes ou participantes, amizades, inimizades, interesses de amigos, mas exclusivamente para o teor do edital, que um dos princípios que regem esse procedimento licitatório está exatamente atrelado aos ditames do edital. O que dizia o edital? O que eu devo julgar nesses lances e propostas aqui? Aquilo que está estipulado no edital. Então, julgamento de forma objetiva. Ainda aparece aí, nesse plano principiológico, dentre outros princípios, a segurança jurídica, o desenvolvimento nacional sustentável, a sustentabilidade ambiental é recorrente em todos os segmentos da sociedade. Ninguém consegue mais vislumbrar a ideia de estar destruindo o meio ambiente, a fauna, a flora, seus ecossistemas, biodiversidades. A natureza é a mãe e estrutura para tudo que estamos vivendo em sociedade. Se acabar esses insumos naturais, não haverá mais processos licitatórios, contratos, vida. E os impactos negativos dessas agressões que foram feitas ao meio ambiente já estão repercutindo a todo momento, com as estações invertidas, situações climáticas insuportáveis. O ser humano já entendeu que, além dos gases que está despejando aí pelas fábricas, veículos, o dia inteiro na atmosfera, agredindo sobremaneira a camada de ozônio e possibilitando, de outro lado, a incidência bem mais forte e significativa dos raios ultravioletas, não só na pele dos seres humanos, gerando câncer, destruindo, e até gerando degelo das camadas polares, Antártica. E com isso, a água vai aproximando os continentes. É preciso parar e entender que os procedimentos licitatórios devem se dar nessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, que significa dizer, é possível assegurar o desenvolvimento econômico, mas o procedimento licitatório com aquilo que se pretende adquirir ou contratar de obras, serviços, resguarde esta sustentabilidade ambiental, ou seja, todos os insumos naturais, bens naturais que venham da fauna, da flora, da biodiversidade, dos seus ecossistemas, sejam utilizados de tal forma que continue permitindo à natureza existir, o meu próximo continuar sobrevivendo com ele e as próximas gerações. Essa é a lição de sustentabilidade que se chega da obra Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carson, que foi tão bem propalada durante esses eventos internacionais. 2 deles passaram aqui pelo Brasil, Rio+20, Eco 92 e outros tantos que estão acontecendo no mundo nessa agenda ambiental que a ONU articula em proteção ao meio ambiente. A segurança jurídica já estava lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, LIDB, mas ela também aparece aí de forma reforçativa. Os procedimentos licitatórios, assim como os contratos regidos por essa lei 14.133 de 2021, não poderão desrespeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, que são os 3 pilares que estão nesse universo da segurança jurídica, que se aparecem tanto no artigo 5º da Constituição Federal, assim como estão articulados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e que esta nova lei recomenda que toda a sua principiologia seja observada. É um dos detalhes muito importantes que se aparecem no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Há outros princípios importantes, como nós falamos aqui, além da celeridade, economicidade, competitividade, segurança jurídica, nós vamos encontrando também eficácia. A eficácia é como se houvesse uma superposição em relação ao princípio da eficiência, que já estava lá no artigo 37 da Constituição Federal e que migrou para cá com toda força.
A eficiência traz a lição de que os procedimentos administrativos, os atos, deverão se dar buscando a melhor técnica, o melhor procedimento mais atual, que possa reverter o melhor resultado com aquele mais favorável em prol da administração pública. E o princípio da eficácia é como se fosse uma convergência ratificadora em prol desse princípio da eficiência. Portanto, por mais que se busque técnicas atuais, modernas, de maior celeridade, economia nesse contexto do processo licitatório, ele tem que apresentar eficácia, resultado. Mas quando se analisa aí os aspectos inovadores dessa nova Lei 14.133 de 2021, que traz uma nova principiologia que nós vamos encontrando aí no artigo 5º, uma delas está adstrita ao planejamento e interesse público. Curiosamente, já se sabe que todo o procedimento licitatório, os negócios, atos e procedimentos da administração pública são regidos pela supremacia do interesse público, que é um princípio que já está lá no bojo da Lei 9.784 de 99, que rege os procedimentos administrativos, mas agora esta nova lei de licitações traz esse princípio interesse público de forma ratificadora, para exaltar que todo o propósito e trabalho que aí é realizado estão direcionados a salvaguardar os interesses públicos. Aí também nesse rol de princípios aparece o planejamento. O planejamento, portanto, se afigura aí nesse universo de se organizar, preparar, rever, analisar os instrumentos, todos que devem ser utilizados anteriormente para evitar fracassos, insucessos, poder reacomodar durante a caminhada o que for necessário. E por isso mesmo foi criado o estudo técnico preliminar antes de qualquer modalidade de licitação, a fim de averiguar se ali os mecanismos adotados, os critérios, os procedimentos vão realmente trazer o melhor para a administração pública, se vão resguardar esse interesse público e se todo esse procedimento era o ideal, era o mais vantajoso, era aquele que pudesse oferecer o maior benefício para a administração pública. Outro aspecto muito importante nesse contexto aí inovador dessa nova lei de licitações se diz a respeito de adotar preferencialmente os mecanismos eletrônicos. Estamos numa era virtual e a administração pública acompanha todo esse aspecto célere que aí vem sendo adotado nesse aspecto de urgência, dinamismo, mas também o aspecto de celeridade enquanto princípio regente não deve ser tão célere também que não se assegure o direito de defesa das partes e que é muito importante nesse particular. Nós vamos também analisando que a competitividade vem aí trazendo referencial o tempo inteiro no sentido de assegurar nesse lado que as partes tenham essa possibilidade de integrar ao procedimento licitatório e ali competir, participar com tudo que seja necessário, é claro, analisando os regramentos e procedimentos da lei. Depois que analisamos essa principiologia regente tão importante para trazer esses parâmetros norteadores interpretativos, é hora de analisarmos as modalidades de licitações que se fazem presente nessa nova lei, e elas hoje são apenas 5: concorrência, pregão, leilão, concurso e diálogo competitivo. De plano, importa esclarecer que não estamos mais com a presença do convite e tomada de preços. Alguns dos procedimentos que se faziam aí neste panorama dos convites e tomadas de preço estão ali no artigo 78, nesses
critérios auxiliares que vieram aí para assessorar, trazer algum auxílio aos procedimentos licitatórios. O credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de cadastro de preço e o registro cadastral. Parte desses procedimentos auxiliares eram adotados ali no convite, na tomada de preços. E alguns deles vão aparecendo hoje aí, por exemplo, nesse diálogo competitivo e até noutras modalidades de licitação. De modo é que o legislador, nesse projeto ou proposta de unificação desses procedimentos licitatórios, vai agregando anteriores institutos que existiu aí, no sentido de trazer o melhor aproveitamento daquilo que realmente significava e trazia um resultado satisfatório nessa dinâmica de agilizar o processo licitatório. Mas, retomando, portanto, as nossas modalidades de licitação, nós vamos verificar que a concorrência dar-se-á quando se tratar da contratação de bens e serviços especiais ou de obras e serviços comuns e de engenharia. E para articular a contratação, deve-se buscar alguns critérios ou formas de licitação e, portanto, eles não devem ser confundidos com as modalidades licitatórias, que eles são o maior retorno econômico, maior lance, técnica e preço, melhor técnica ou resultado artístico, menor preço e maior desconto. Esses são os critérios que são adotados aí hoje quando se vai buscar uma das modalidades licitatórias e quer saber com que parâmetro se caminha melhor. É claro que a lei já vem trazendo orientações nesse sentido, por exemplo, de que para o pregão nós teremos o critério de menor preço ou maior desconto. Para o leilão, a lei indica que o único critério a ser adotado é o maior lance. Para os concursos também o artigo 6º aí nessa lei já deixa bem definido quais seriam os critérios: melhor técnica ou resultado artístico. Para a concorrência, os critérios que devem ser adotados, com exceção do maior lance, serão maior retorno econômico, que é uma herança do RDC, regido pela Lei 12.462 de 2011, mas também maior desconto, técnica e preço, melhor técnica ou resultado artístico e menor preço. Afigura-se aí, portanto, essa gama de critérios que a concorrência poderá utilizar. Quando se analisa os pregões como modalidade de licitações, eles poderão ser adotados para a aquisição de bens e serviços comuns, e os critérios, como já dissemos aqui inicialmente, serão de menor preço e maior desconto. Verifica-se da nova lei de licitações, já está incorporado o enunciado número 26 da primeira jornada de direito administrativo, que se deu ali em agosto de 2020, por meio da estruturação e organização do Conselho da Justiça Federal, onde se trazia a ideia de que os pregões também poderão realizar serviços que, embora estejam presentes o aspecto técnico, científico e artístico, que poderia remeter para a modalidade de licitações concurso, eles também, esses pregões, poderão realizar a aquisição desses serviços desde que eles já estejam aí identificados no mercado como serviços comuns. A exemplo de um mecânico que vai realizar um serviço técnico especial num veículo da gestão pública, assim como um chaveiro que detenha conhecimentos técnicos e até que se envolva um aprofundamento maior dessa técnica. No entanto, o mercado já reconhece essas atividades num plano de serviços comuns. Importante aqui ressaltar que os estudantes, aqueles que estejam
envolvidos aí em concursos, os concurseiros, esses enunciados estão aparecendo constantemente, a exemplo desse enunciado número 26, que apareceu no 35º concurso unificado AB, o penúltimo, né, porque nós já estamos aí caminhando com o 36º concurso, e vamos lembrando aqui, principalmente aí para quem está aí nessa demanda desses concursos, por exemplo, um concurso muito procurado que está em pleno andamento, que foi o 57º concurso para magistratura em Goiás. Houve a exploração de 2 enunciados também dessa primeira jornada de direito administrativo, que é anunciado 18 e 39. No enunciado 18, nós estamos aí sempre analisando de que a principiologia que rege esses procedimentos licitatórios e contratos exalta ali no artigo 5º que deve se ater ao edital, é claro, com suas cláusulas e condições, que são os regramentos que irá nortear o procedimento licitatório e, é claro, até os contratos que vão ser entabulados posteriormente. Mas nós vamos observando que o enunciado 18 traz a lição de que, mesmo não presente nos editais, poderão ser adotadas as cortes arbitrais para dirimir procedimentos licitatórios e contratuais aí no âmbito administrativo. E da mesma forma, nós vamos analisar que o enunciado número 39 dessa mesma jornada jurídica de direito administrativo, que foi a primeira, traz a orientação ou lição de que os árbitros poderão ser contratados para dirimir, solucionar interesses desses procedimentos licitatórios, contratuais, enfim, da administração pública, mesmo sem o concurso ou sem uma modalidade licitatória. Importante aqui estar afinado com essas fontes exógenas que não estão presentes no contexto da lei, mas estão trazendo parâmetros importantíssimos para o âmbito da administração pública e se fazem cada vez mais presentes nos concursos tão concorridos e disputados como esse aqui que fizemos citações. Mas analisando aí o concurso como modalidade de citação, no corpo da lei vem bem caracterizado para contratação de serviços, onde se fazem presentes essa característica técnica, científica e artística, e deverá adotar como os critérios licitatórios, que são parâmetros, a melhor técnica ou resultado artístico. E a forma que ter-se-á para pagamento será por meio de prêmios ou remuneração. É muito bom aqui também lembrar que não se deve confundir essa modalidade de licitação concursos com aquele concurso que se faz presente no regime jurídico dos servidores públicos da União, regido pela Lei 8.112 de 90, ali no artigo 10, que é uma forma de provimento derivado dos cargos públicos. E outro aspecto também que deve ser desanuviado é aquela circunstância de inexigibilidade de licitação que se faz presente lá no artigo 74, quando diz de serviços técnicos específicos de caráter predominantemente intelectual. Não podemos, portanto, confundir aí essa circunstância ou hipótese de inexigibilidade com essa modalidade concursos de licitação, onde se faz presente a contratação do serviço técnico, científico ou artístico. O aspecto técnico aí desse serviço, ele poderá se fazer presente por muitos oferecedores de serviços, aquelas pessoas físicas ou jurídicas, empresas que vão oferecer esse serviço. Então essa condição técnica, ela vai se fazer presente aí em qualquer profissional que venha oferecer seus lances, suas propostas nesse universo dessa modalidade de licitação chamada concurso. Portanto, é importante diferenciar aquela
condição ou circunstância de inexigibilidade, onde se fala contratação de um serviço técnico específico de caráter predominantemente intelectual, o que termina por individualizar esse âmbito desse serviço. E por isso mesmo ele se torna numa situação de inexigibilidade de licitação. Mas vamos ainda verificando aí, enquanto modalidade de licitação, o leilão. O leilão traz inovações porque antes tínhamos no leilão a regra de venda de bens móveis e servíveis, ou aqueles adquiridos por meio de decisões do Poder Judiciário. É claro que nós sabemos que a gestão pública está articulando suas ações para a cobrança de tributos e depois essas ações irão executar e poderão vir por meio dessa execução a penhora de bens ou patrimônios dos devedores. E aí, portanto, por meio de uma decisão judicial, recepcionados para o patrimônio da gestão pública um patrimônio, e esse patrimônio poderá ser depois vendido, alienado por meio de um leilão. E essa circunstância antes se dava de forma optativa também por meio das concorrências, consoante se verifica do artigo 19 da Lei 8.666 de 93. Agora não, tanto a venda dos imóveis como dos móveis inservíveis, que são aqueles que não mais estão sendo utilizados pela gestão pública, que estão ali no depósito, velhas mesas, cadeiras, computadores. A administração pública já adquiriu móveis novos, computadores mais atualizados e, portanto, vai abrir mão desse mobiliário ou móveis que são aí nessa condição de inservíveis, além daqueles que adquirir por meio de decisões judiciais. Mas há que se esclarecer que serão também articuladas vendas de imóveis. E esses imóveis são públicos. E o bem público, por regra, ele não é objeto de usucapião, de venda, de alienação, de penhora, são imprescritíveis. E, portanto, é importante fazer uma leitura nos artigos 98, 99, 100, 101 e 102 lá do Código Civil, na parte geral, para distinguir esses bens públicos que estão ali no plano de bens de uso comum do povo, os rios, praças, estradas, rodovias, BRs, os bens de uso especiais, que são os prédios móveis que estruturam as repartições públicas, e os bens dominiais ou dominicais, que são aqueles créditos de direitos reais, patrimônios aí da administração pública. A legislação civilista exalta que os bens de uso comum e os bens especiais, enquanto eles não forem desafetados, eles não podem ser alienados, não podem ser transferidos. Ao passo que os bens dominiais ou dominicais, esses já poderiam de plano ser alienados. E para se alienar um bem imóvel público, o processo de desafetação exige que se articule uma lei no âmbito municipal, estadual ou federal que venha trazer esse procedimento de desafetação. Portanto, se por meio dessa modalidade de leilão estivermos diante de uma circunstância que venha necessitar fazer a alienação do imóvel, é indispensável que se analise se ele se enquadra nessas circunstâncias de bens de uso comum do povo, de bens especiais, para, portanto, articular a estrutura de uma legislação que promova a sua desafetação antes para, somente após, proceder-se, portanto, à sua alienação. Além dessas circunstâncias todas tratadas aqui, nós vamos lembrando que existe aí essa nova modalidade licitatória chamada diálogo competitivo.
É uma inovação que chega da União Europeia. Os estados europeus ali que integram esse novo bloco econômico articulam muito o diálogo competitivo e o legislador terminou assimilando essa modalidade a título de inovação para essa legislação atual de licitações de contratos públicos, que é a Lei 14.133 de 2021. Ela se dará em duas fases. A primeira ter-se-á aí o que chamamos de diálogo, e a segunda fase, a competição especificamente. Mas, além disso, são estruturados outros aspectos ou circunstâncias, instrumentos para se estruturar essa modalidade de licitação. Primeiro, criar uma comissão formada por 3 servidores efetivos ou funcionários da administração pública indireta para conduzir, estruturar esses procedimentos. A primeira fase aí do diálogo, ela deve ser antecedida por um edital com prazo de 25 dias, convocando os fornecedores, pessoas físicas, jurídicas, que tomem conhecimento dos serviços, bens que a administração pública pretende contratar. E aqui vale salientar que, por meio dessa modalidade de licitação, de diálogo competitivo, a administração pública vai buscar exatamente algo que envolva os aspectos técnico ou tecnológico, situação onde o município queira, por exemplo, fornecer água aos seus administrados e não sabe se vai fazer isso por meio de poços artesianos ou por meio de água encanada. E aqui estamos diante de uma circunstância onde a administração pública, premida por uma necessidade de solucionar situações que envolvam aquisição de bens ou serviços que estejam nesse contexto técnico-tecnológico, e ela não conseguiu resolver isso por meio de um pregão, concurso ou concorrência, até porque a outra modalidade é apenas para a venda de bens móveis inservíveis e de bens imóveis, ela de forma subsidiária, portanto, vai buscar fornecedores. Os autores vêm trazendo orientações no sentido de qual seria o critério a ser adotado aí pelo diálogo competitivo. É claro que fica bem evidente a questão de técnica ou menor preço. São parâmetros que poderão ser utilizados, mas não são os únicos. Estão sendo definidos por essa inovação e quanto mais ela for utilizada, vão se agregando esses critérios que melhor se adequarem a esses contextos. E como dizíamos, será publicado um edital com prazo de 25 dias, trazendo em seu bojo a enunciação desses bens ou serviços que ela pretende adquirir, os critérios, as cláusulas, as condições. Publicado esse edital, os fornecedores vão ali se apresentarem dentro do prazo para dar início ao diálogo, para saber de que maneira vão poder articular o fornecimento desses bens ou serviços, analisando os aspectos técnicos, tecnológicos que a administração pública está aí necessitando. Encerrada essa fase do diálogo aí, esta comissão termina apresentando uma seleção daqueles fornecedores que se encontram mais habilitados para passarem para uma segunda fase. E aí, essa segunda fase é iniciada com a articulação de um novo edital, que deve se dar com prazo nunca inferior a 60 dias. E a hora então de iniciar efetivamente, com esses fornecedores pré-selecionados, a competição. E esses fornecedores já pré-selecionados, que já entabularam diálogos, que sabem exatamente
o que está necessitando a administração pública, que tipo de bem ou serviço, se eles possuem o aspecto ali técnico, tecnológico para atender, eles vão apresentar os seus lances, propostas. E, a título de solução, é claro que o órgão superior vai homologar, acolhendo a proposta vencedora, adjudicando